E aí, pessoal, vamos dar continuidade então no nosso estudo de jurisdição? Agora vamos falar dos poderes inerentes à jurisdição e os seus princípios e arrematando com os equivalentes jurisdicionais. Vamos nessa! A jurisdição é dotada de dois poderes, o poder jurisdicional e o poder de polícia. O poder jurisdicional é aquele que até agora nós trabalhamos, quando estudamos o conceito de jurisdição à luz da teoria clássica, à luz da doutrina contemporânea. Pois é, aqui falar em poder jurisdicional é falar no poder que tem o juiz de pacificar os conflitos com justiça, e remetendo também àquele conceito mais amplo, trazido pelo professor Fred Didier Jr., da qual nós teremos aqui um terceiro que presta uma função jurisdicional, a fim de reconhecer, efetivar e proteger situações jurídicas, enfim, tudo aquilo que foi dito nos vídeos anteriores que eu remeto os senhores para lá, serve aqui como poder jurisdicional. Mas além do poder jurisdicional, nós temos também o poder de polícia. E o poder de polícia o juiz o exerce sobretudo quando instalado uma audiência, por exemplo, nós teremos ali o tratamento que deve ser devido às partes, um tratamento com urbanidade, um tratamento com respeito, e destaco aqui o artigo 139.7 do CPC, juntamente com o 360, da qual nós podemos verificar que o juiz poderá se valer até mesmo do reforço policial e ainda da segurança interna do fórum, a fim de que o serviço jurisdicional não seja interrompido e seja oferecido com a urbanidade e organização devida. Estes são os poderes da jurisdição. Agora nós vamos tratar dos princípios inerentes a ela. E aqui eu começo destacando o princípio da investidura, porque para exercitar jurisdição tem que estar investido de jurisdição. Estar investido de jurisdição, nós assim estaremos quando o juiz é aprovado num concurso público ou ainda quando é nomeado pelo governador a ser desembargador do Tribunal de Justiça ou então pelo presidente da República a ser juiz, ministro de algum dos tribunais superiores. Ainda destaco para vocês, além do princípio da investidura, o princípio da inevitabilidade, que é uma característica da jurisdição, porque contra a jurisdição nada pode e dela ninguém escapa. É inevitável o domínio da jurisdição. Lembrando aqui, meus caros, que a jurisdição tudo controla, porém por ninguém é controlada. Ainda destaco o princípio da inércia, destacado pela professora Ada Pellegrini Grinover. O princípio da inércia, que nada mais quer dizer que a jurisdição precisa ser provocada. O juiz não pode ingressar de ofício com uma ação. Imagina, o juiz está fazendo uma caminhada, visualiza ali um acidente de trânsito, naquele momento ele já percebe quem avançou o pare ou quem invadiu o pare, o sinal vermelho, seja lá o que for, e aí ele resolve ali naquele ato convidar o escrevente, já redigir a sentença condenando a parte a indenizar a vítima. Isso é impossível. Isso é loucura, porque a jurisdição ela é inerte, o juiz precisa ser provocado, será provocado por alguém que ingressará com a ação. Além destes princípios, temos também o princípio da territorialidade, porque a jurisdição ela precisa ser exercitada em um lugar, em um território. Ora, uma fatia do território precisa ser destacada para que o juiz então exercite a jurisdição. Aqui entra em cena, meus caros, aquelas palavrinhas que nós conhecemos no dia a dia como foro, como comarca, como subseção. O que é isso, né? Bom, vamos começar por foro, porque o foro nada mais é do que a delimitação territorial. É a partícula do território em que se exercitará jurisdição. O foro ele é subdividido em comarca, para quando estamos diante de juízes estaduais, e também seção judiciária, quando falamos em juízes federais. Lá na seção judiciária, nós temos a possibilidade ainda dela ser subdividida em subseções judiciárias. Então, só para exemplificar, nós podemos dizer que temos a seção judiciária de São Paulo. É a seção judiciária de São Paulo e a subseção judiciária de Catanduva, São José do Rio Preto, de Jales e etc. Aqui nós estamos exemplificando lá quando falamos da Justiça Federal. E no âmbito da Justiça Estadual, o foro ele é conhecido como comarca. E aqui nós temos as comarcas, por exemplo, de Votuporanga, de Cardoso, a de Rio Preto, a de Fernandópolis, a de Jales, a de Andeara e etc. Então percebam que falar no princípio da territorialidade é falar que a jurisdição será exercitada em um território. O foro competente para o exercício da jurisdição. Vale lembrar aqui que o STF, por exemplo, exerce jurisdição sobre todo o território nacional.
Perceba, a delimitação territorial, portanto, desta Corte Suprema é todo o território brasileiro. E aqui vale a pena destacar alguns pontos salientes que entram em cena, como as cartas. Aqui eu trago para vocês as cartas precatórias, as cartas de ordem, a carta rogatória e, enfim, meus caros, vamos trabalhar com cada uma destas cartas. A carta precatória é quando nós temos uma ordem de um juiz a outro, porém juízes que estão no mesmo grau hierárquico, porque o juiz ele não pode sair do seu foro para cumprir uma ordem em outro foro, não. Por exemplo, o juiz está com uma ação de cobrança aqui na comarca de Votuporanga, precisa fazer a penhora de um imóvel que está localizado em uma outra comarca de São José do Rio Preto. Ele não pode sair daqui, pegar o seu carro e dar um pulinho lá em São José do Rio Preto e efetivar a penhora. Ora, imagina que cômico seria. Isso é impossível, pois lá temos já um juiz investido de jurisdição, que exerce jurisdição naquela comarca. Portanto, o juiz daqui apenas comunica ao juiz de lá, a fim de que ele, então, possa realizar aquela penhora. Ora, aqui nós teremos o juízo deprecante, que é quem envia a carta, para o juízo deprecado, que é quem recebe a carta e acaba efetivando a medida solicitada. Temos também a carta de ordem. A carta de ordem, como o próprio nome sugere, nós já estaremos em juízes de hierarquia, de posição hierárquica diferente. A carta de ordem, por exemplo, ocorre quando um desembargador ou um ministro emite uma ordem a ser cumprida em um juízo de grau inferior. Imagina aqui, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que precisa que uma busca e apreensão seja realizada em determinado canto da nação. Eles pedem uma carta de ordem determinando que o juízo inferior realize aquela medida, ou tome um depoimento, ou faça uma busca e apreensão, ou ouça uma testemunha. Veja, é uma ordem que é dada e que deve ser cumprida. Aqui nós falamos da carta de ordem. Já as cartas rogatórias envolvem o diálogo entre juízos estrangeiros internacionais. Por exemplo, uma decisão judicial que precisa ser cumprida no Japão, que precisa ser cumprida na Espanha, na Irlanda, na Inglaterra, seja lá onde for. Ora, o juízo daqui comunica o juízo de lá a fim de que ele pratique o ato necessário. E esta prática, meus caros, será feita através de uma carta rogatória. Da mesma forma que o juiz estrangeiro poderá requerer que uma medida seja aqui no Brasil cumprida. Ele remete, portanto, também uma carta rogatória ao Brasil. E aí vale lembrar aqui um ponto importante para a prova de concurso público, né? Exames de ordem, enfim. Para que uma carta rogatória seja cumprida aqui no Brasil, é preciso que ela receba o exequatur. O que é isso? O exequatur nada mais é do que o termo em latim que em português traduzimos para o cumpra-se. E quem confere o exequatur aqui no Brasil é o STJ. Superior Tribunal de Justiça deve primeiramente fazer a homologação desta carta. Uma vez sendo feita a homologação, distribui a um juízo competente, o juízo da Justiça Federal, a fim de que ele possa cumprir aquela ordem vinda do estrangeiro. Uma última carta que é também viável falarmos aqui é a carta arbitral, que é expedida pelo árbitro quando nós estamos diante de um procedimento de um juízo arbitral e precisa que alguma atividade seja desenvolvida pelo juiz de direito, por exemplo, expede, portanto, uma carta arbitral. Aqui nós temos algumas exceções. Eu quero trazer para vocês a questão da comarca contígua e também do imóvel localizado em mais de um território. Vamos imaginar nas comarcas contíguas em regiões metropolitanas, né? Imagine só a cidade de São Paulo e Santo André, São Bernardo. Ora, não tem ali uma definição, um limite da onde começa, onde termina aquela cidade. Portanto, será perfeitamente possível que o juiz de São Paulo, se tiver que cumprir uma ordem ali em São Caetano, por exemplo, pode ele muito bem expedir ali um mandato para que o oficial de justiça cumpra, independentemente da expedição de carta precatória para São Caetano, pois são comarcas contíguas. É plenamente possível que o juiz de São Paulo determine a penhora ali naquele município vizinho e vice-versa. A recíproca é a mesma, independentemente da expedição de uma precatória. No que toca aos imóveis que estão em mais de um território, em mais de um estado, vamos assim imaginar, isso é muito possível nos imóveis rurais. Imagine uma grande fazenda que está localizada ali no estado de São Paulo e um pouquinho no estado de Minas Gerais ou um pouquinho no estado do Mato Grosso do Sul.
Como nós faremos se eventualmente você tiver que ingressar com uma ação de reintegração de posse nesta propriedade? Você ajuiza no estado de São Paulo e aí o juiz de São Paulo dá a ordem para a reintegração somente naquela parte que toca ao estado de São Paulo? Aí o pessoal corre, né? Atravessa a fronteira, vai lá para o Mato Grosso do Sul, você vai ter que ingressar com outra reintegração de posse para que o juiz dali venha retirar o povo e assim eles ficam rodando, né? Não, meus caros, negativo. Neste caso nós já temos a solução. Ora, o juiz que primeiro conhecer da causa, a sua jurisdição acobertará todo o território que aquele imóvel está localizado. Portanto, se eventualmente for ajuizada uma ação de reintegração de posse aqui no estado de São Paulo, de um imóvel que está localizado no estado de São Paulo, porém ele ainda está localizado em outras partes, em outros territórios, este juiz que primeiro conheceu, ele estará apto a exercitar a jurisdição sobre toda aquela massa territorial. E no que toca às comarcas contíguas, eu quero fazer a leitura de 2 dispositivos do Código de Processo Civil com vocês. Vamos lá! Artigo 255 do CPC diz assim: nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Na mesma linha, ainda quero falar sobre o artigo 782. 782. Bora lá no artigo 782, no parágrafo 1º. Vamos direto no parágrafo 1º que diz assim: o oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz, também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana. E por fim, vamos ler o artigo 60, porque ele trata exatamente do imóvel que está localizado em mais de um estado. Vamos à leitura. Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Meus caros, em razão da extensão já estudada e para não te levar à exaustão, eu vou prosseguir em um novo vídeo. Não se esqueça de assisti-lo. Até daqui a pouco.